Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. É absurdo, é grotesco. A jornalista da Globo News, Eliane Cantanhede, revoltou as redes sociais ontem com uma fala nauseante e antissemita sobre Israel. Eu preciso começar esse vídeo te desejando um domingo feliz e abençoado com a sua família e pedindo desculpas por ter atrasado o nosso primeiro vídeo hoje, que é porque eu estava voltando de uma viagem com a minha família e a gente enfrentou aí alguns congestionamentos. Mas no final eu vou te contar um aprendizado dessa viagem a partir do que eu vivi nesse final de semana, nesse feriado, e eu tenho certeza que você vai gostar. E dito isso, agora eu vou precisar te mostrar uma cena simplesmente nauseante que aconteceu na Globo News ontem e que revoltou a internet inteira, a ponto de os internautas pedirem a demissão da Eliane Cantanhede da Globo News. Nesse nosso encontro com a justiça, eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, qual que foi essa fala da Eliane que revoltou a internet? Segundo, como que as redes sociais reagiram com indignação e revolta? E em terceiro lugar, qual foi a resposta da própria jornalista a essa crise? E já te dou um spoiler, a resposta dela revoltou a internet ainda mais. Eu vou guardar também para esse terceiro ponto um segredo, que foi o que mais revoltou as pessoas, que é um fator até externo à fala em si da Eliane Cantanhede e que tem a ver com aquilo que a gente vive no Brasil hoje. Então bora aqui direto ao primeiro ponto, então, com o infame vídeo. Assiste aqui comigo a este momento repugnante. Que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Que os mísseis... Gente, surreal, surreal. É aquela risadinha que você viu ali no final, ao falar desse assunto de maneira jocosa, foi uma das coisas mais repugnantes, que mais revoltou a internet. Dá uma olhadinha aqui de novo, ó. Olha ali, ó. O Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Isso aí revoltou a internet. Bora então destrinchar essa fala aí da Eliane. Ela tá aí praticamente reclamando que Israel tem um poderio militar maior do que o Irã e as defesas mais robustas do que o Irã. E praticamente lamentando o fato de que enquanto os mísseis de Israel matam muita gente em Gaza e no Irã, os mísseis do Irã matam pouquíssimas pessoas em Israel. Quase como se ela estivesse lamentando que tem pouco israelense morrendo nesse conflito. O que é absolutamente abjeto, é repugnante, é nauseante. Gente, a internet inteira interpretou assim a fala da Eliane. E de fato, é muito difícil você interpretar de outra forma. Algo que a própria jornalista reconheceu depois, como eu vou mostrar para vocês. Mas é absurdo que a gente tenha que vir a público dizer para uma jornalista da Globo News, a qual deveria saber do que ela está falando, que toda vida humana é preciosa, que toda vida humana tem uma dignidade imensa, imensa, que cada vida humana tem um valor inestimável, que cada morte de ser humano é uma tragédia, que nenhuma morte deve ser celebrada e mais, que não se deve lamentar que em um conflito dessa dimensão morra tão pouca gente em Israel, como a jornalista deu a entender. Isso é o mínimo do mínimo. Mas mais que isso, gente, a fala dela foi extremamente ignorante. E em vez de eu explicar o porquê, eu vou deixar um residente em Israel responder à jornalista. Acompanha aqui, ó. Olá, Eliane Cantanhede. Eu sou Marcos Riskin e eu estou falando de Israel. Eu ouvi seu comentário sobre o fato de que as bombas que o Irã joga contra nós causam só uma mortezinha aqui, um feridozinho lá, 23 feridozinhos aqui, etc. Eu acho que você precisa saber por quê. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, por que ocorre só uma mortezinha aqui, um feridozinho lá, e a segunda parte, um pouco mais sobre o teu trabalho profissional. Israel investe milhões e milhões de dólares, talvez bilhões de dólares, para que seus civis sobrevivam. Todos os nossos edifícios que têm menos de 15 anos têm um quarto totalmente à prova de foguetes, bombardeios aéreos e bombas de gás. Isso custa dinheiro, mas isso salva vidas. Fora isso, cada vez que um míssil se aproxima, o nosso exército analisa a trajetória e nos manda via celular um aviso sonoro e escrito, que é reproduzido na televisão, no rádio e em qualquer meio de comunicação possível, inclusive alto-falantes em clubes, para que a gente se dirija em tempo ao abrigo. Mais do que isso,
Em cada lugar é dito quanto tempo você tem para ir ao abrigo. Em alguns lugares são só 30 segundos, em outros são 1 minuto. Aqui na minha casa é 1 minuto e 30 segundos, 90 segundos. É suficiente uma vez que o abrigo está dentro de casa. Exatamente porque nós temos abrigos, porque nós temos sirenes e porque nós nos importamos com a vida do nosso cidadão, é que o número de mortes é baixo. Nossos inimigos estão muito mais preocupados em criar notícias para que você possa dizer aí na rádio: morreram cento e tantos palestinos num bombardeio israelense. Mas não dizem que o bombardeio israelense foi a uma escola, onde estavam, por um lado, alguns refugiados, mas por outro, lançadores de foguetes, que ficam dentro de escolas, de hospitais, de bibliotecas, de locais públicos, até dentro de shopping centers. Exatamente para criar mortes, como disse Riel Sanuar, que era o homem forte de Gaza, com o homem forte da área política, Ismail Haniyeh. Ele disse: as mortes dos palestinos nos ajudam. Ele estava comemorando o fato de que a imprensa mundial, você inclusive, repercute com grandes letras o número de mortes. Então isso explica porque lá tem tantas mortes e porque aqui só tem uma mortezinha, tá? Mas eu acho que é preciso falar também sobre a mortezinha. Você imagine alguém noticiar a morte. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Você tem 2 filhas, elas saem numa motocicleta e vem um sujeito que quer roubar a moto onde estão suas 2 filhas. Uma, ele esfaqueia, dá 30 facadas e mata. A segunda, ele dá 10 facadas e não consegue matar. E aí vem um outro repórter, não Eliane Cantanhede, qualquer outro repórter, fala: puxa vida, na Avenida Paulista nós tivemos a mortezinha de uma moça que não pôde se defender de um assaltante, mas a outra só ficou um pouquinho ferida. Ela está em estado grave no hospital, mas não morreu ainda. Eliane, deixe de ser cínica, deixe de ser maldosa, deixe de ser antiprofissional. Morte é sempre trágico. Não interessa o número. Não interessa se quem morreu foi 1 ou se foram 100. O 1 que morreu deixou um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, filhos, deixou amigos. Qualquer morte é terrível. E morte na mão de terroristas é mais terrível ainda. Nós vimos isso aqui em Israel no dia 7/10, quando 1.200 israelenses foram torturados, degolados, queimados vivos, tiveram seus corpos mutilados, mulheres estupradas antes de serem mortas por bandidos que filmavam o que estavam fazendo com orgulho. Eliane, o que você falou, não sei se tem desculpa, mas o fato de você não ter se desculpado até agora mostra qual é o teu caráter. Que decepção com você. Que decepção com teus empregadores, Rede Globo, Estadão, etc. Você devia estar escrevendo no Opera Mundi. Você devia estar escrevendo nos órgãos do PCO. Lá, a morte de judeus é comemorada com vibração. Não é o que deveria acontecer nem no Estadão, nem na Rede Globo, que se pagam uma fortuna para você chegar a esse nível de baixeza, torpeza e vergonha. Fique bem, Eliane Cantanhede. E tente, de alguma forma, ser mais humana. Caramba. Meu Deus, gente, eu não poderia falar melhor do que o Marcos. Palmas pro Marcos. Olha, Marcos, você falou tudo, falou 100% o que deveria ser falado. Essa situação ficou tão crítica, com todas as indignações das pessoas justas, uma indignação santa das pessoas, ficou tão crítica a situação que a Globo teve que se manifestar e a jornalista teve que vir pedir desculpas. Mas ainda assim ela fez em modo atrasado e contido e ficou parecendo ainda que ela fez por obrigação, porque entre esses 2 vídeos, o primeiro e agora o que ela vai pedir desculpas, ela ainda fez uma fala que ela meio que justificou a fala anterior. Então esse pedido de desculpas que você vai ver agora não aplacou a indignação das pessoas. Olha aí. Vou fazer um registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. Vou fazer um registro aqui. Mas sabe qual que foi uma das coisas dessa história toda que mais revoltou as pessoas nas redes sociais? E agora eu vou te contar aquilo que eu prometi, que está fora da fala dela, mas se relaciona com a fala dela. É que como a Eliane, ela não é de direita, nem bolsonarista, nem da extrema direita, aí ela pode falar tudo o que ela falou e sair impune, sem consequência alguma. Vocês conseguem imaginar o que aconteceria se um jornalista de direita e um veículo de direita, como a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, tivesse dito o que a Eliane disse? Imaginou se alguém de direita falasse algo parecido em relação à Palestina? Se terminasse com um sorrisinho depois de dizer que não entende por que tem tão pouco palestino morrendo?
ela estaria sendo xingada de extremista, bolsonarista, daqueles adjetivos que você conhece, que a esquerda usa pra tudo. Aqueles adjetivos que a gente não pode nem falar aqui que o vídeo cai. E aí o Alexandre Moraes já teria aberto um inquérito para investigar, a AGU acionaria a Polícia Federal contra ela, mandaria notificação para as redes sociais para derrubar o vídeo e a conta dela inteira, todo o perfil dela. Ministros do SF, políticos de esquerda iam a público dizer como é urgente regulamentar as redes sociais contra discurso de ódio da direita e da extrema-direita. Porque quando você ataca toda uma categoria de pessoas a partir da crítica ao indivíduo, a uma situação, rebaixando toda uma categoria, como se ela tivesse menor dignidade, fosse menos importante, ferindo a dignidade dessas pessoas, isso é o discurso de ódio. Não é quando você xinga uma pessoa particular, mas é quando você ataca uma pessoa atacando toda uma coletividade a partir de características daquela pessoa. Mas, como a Eliane não é de direita, aí não vai acontecer nada, nadinha. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou da fala da jornalista, hein? Vai me contando aí nos comentários. E agora deixa eu contar pra você, enquanto isso, o meu aprendizado do final de semana pra gente não terminar o vídeo tão ruim, com um clima tão ruim com o que a gente viu ali. Agora eu quero contar uma coisa boa pra você. Eu fui com a minha família pra Florianópolis ficar com os amigos queridos. E esse amigo querido, ele atua como cidadão exemplar, se informando sobre política, ele ajuda causas de cidadania, ele financia projetos sociais que geram emprego e renda, ensinando pessoas que não têm condições, que são vulneráveis, vamos dizer assim, ensina a pescar em vez de apenas dar o peixe. Ele faz parte de projetos da comunidade e ele nos negócios aplica a ideia de que o propósito central da empresa não é o lucro, mas é melhorar a vida de todos, dos clientes, dos fornecedores, dos colaboradores, da comunidade ao redor. E o lucro é um meio para você gerar a diferença e fazer impacto na comunidade. E o amor e o carinho dessas pessoas com os outros, vocês não têm ideia. Como nós precisamos nos aproximar, gente, apoiar, estar junto, conhecer pessoas assim. Todos nós cristãos temos Jesus e a vida dele como referência. Mas quando a gente vê alguém vivendo isso na prática, isso nos inspira a dar um passo além. Jesus era Deus e às vezes a gente acha que não é impossível viver isso, mas quando a gente vê alguém vivendo isso de verdade, isso nos inspira a buscar fazer o nosso melhor. Como quando você pratica um esporte e aí você vê o seu amigo fazendo melhor do que você e você diz, não, se ele consegue, eu consigo, é possível melhorar. É o que Paulo, em certo momento, disse na Bíblia. Ele disse que as pessoas pudessem ser imitadoras dele porque ele é imitador de Cristo. Numa sociedade em que a gente tem tantas pessoas ruins em evidência, a gente tem um Lula como presidente da República, investigados em altas posições, pessoas investigadas por corrupção sendo premiadas com altos cargos, em que a gente vê todo dia ministros abusando do seu poder, sem compaixão, atravessando a lei, derrubando a Constituição, em que o Juan, que celebra aquela instituição, aquela organização criminosa, que eu nem vou falar o nome também para o vídeo não cair. Ele celebra uma organização criminosa, e aí ele vira modelo dos nossos jovens, cantando funk em homenagem àquela organização criminosa. Gente, quando a gente tem tudo isso, que a gente possa caminhar com olhar fixo, não só em Jesus, mas em pessoas que são boas referências de imitação, que buscam excelência, que amam e que servem, que buscam desenvolver suas virtudes, que são exemplos de integridade ao longo da nossa vida. Conta pra mim aí, pra gente fechar com chave de ouro, quem são as suas referências? Quem são as pessoas que vocês olham na vida, vocês admiram e que vocês querem imitar? Conta aí pra mim por que elas são referências pra você, eu quero saber. Escreve aí embaixo, que você vai alegrar meu dia com as suas histórias. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Delton Dallagnol, em mais um de seus vídeos contundentes, demonstra com clareza, indignação e firmeza moral a gravidade da fala da jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, sobre o conflito entre Irã e Israel. A crítica de Dallagnol não é apenas pertinente, ela é necessária, urgente e representa a voz de milhões de brasileiros que não aceitam mais o relativismo moral da velha mídia. Ponto central do vídeo. A fala de Eliane, minimizando as mortes israelenses com expressões como mortezinha daqui, feridozinho dali, ultrapassa os limites da ética jornalística. Ao tratar com leveza um tema tão sensível, ela naturaliza o terror e a violência contra civis israelenses, demonstrando um desprezo grotesco pela vida humana, menos algo que, como Dallagnol destaca, seria intolerável se viesse de qualquer jornalista conservador. Segundo ponto importante, a resposta das redes sociais, amplamente negativa, foi ignorada pela grande mídia. A Globo demorou a reagir, e quando o fez, publicou um pedido de desculpas tímido, protocolar e sem verdadeira autocrítica. Eliane tentou justificar sua fala como uma pergunta técnica, ignorando a própria risadinha no final do comentário, que escancarou o tom jocoso e desumano
Terceiro ponto fundamental. Dallagnol expõe a hipocrisia do sistema midiático e político. Se a mesma frase tivesse sido dita por alguém da direita, um linchamento público teria sido instaurado. Haveria investigações, censura, suspensão de contas nas redes e matérias agressivas nos jornais. Mas como Eliane está alinhada ideologicamente com a esquerda, tudo é relativizado. Isso escancara o duplo padrão de julgamento que impera no Brasil atual, onde os valores e a dignidade humana se tornam reféns de ideologias. Além disso, Deltan utiliza uma participação brilhante de um cidadão israelense para desconstruir, com dados concretos, o comentário infeliz da jornalista. Ele mostra que Israel investe bilhões em tecnologia para proteger seus cidadãos e que isso explica o número relativamente baixo de mortos, não a suposta fragilidade dos ataques iranianos. Isso desmonta completamente a narrativa rasa e ofensiva da jornalista da Globo. No encerramento, Dallagnol oferece uma reflexão cristã inspiradora, contrapondo o cenário sombrio da política brasileira atual, menos marcada por investigações abafadas, figuras corruptas em altos cargos e ministros que atropelam a Constituição, menos com o exemplo de pessoas que vivem a fé cristã na prática, ajudando os outros, sendo exemplo de caráter, serviço e compaixão. Em resumo, Deltan Dallagnol acerta em cheio, denuncia o discurso antissemita disfarçado de análise técnica, aponta o silêncio cúmplice da esquerda e da grande mídia, e termina com um chamado à integridade e à fé, uma crítica necessária, corajosa e absolutamente coerente com os valores da direita conservadora.